Oi, sejam bem-vindos ao Bossa Brasil Notícias de hoje. Lembre-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Bossa Brasil Notícias de hoje, que iremos fazer um aparato, um resumo sobre tudo que tem acontecido com relação a esse grande embate entre Bolsonaro, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e o TSE e também o STF, com relação às urnas eletrônicas e o sistema de votação. Então, hoje nós vamos fazer esse aparato, certo? Tentar fazer um resumo explicando tudo o que tem acontecido. Então, quando o presidente Jair Messias Bolsonaro começou a expor a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, do sistema como um todo de votação brasileiro, as brechas que o sistema tem e também com relação à forma de apuração, a forma de contagem dos votos, que é como se fosse numa caixa preta, numa sala secreta, num cofre secreto dentro do TSE. E ele tem alguns dias, alguns meses expondo isso. E com essa exposição, com essa exposição das fragilidades, tanto do sistema quanto do próprio TSE, e isso tem acontecido o quê? Tem acontecido retaliações, certo? Então, Bolsonaro está batendo e também está sendo batido. E as principais retaliações que ele sofreu foi a partir da semana passada, quando na sua tradicional live de quinta-feira, ele disse que ia apresentar provas e fez na sua live, mostrou vários indícios, que não necessariamente provas. Isso, para a grande imprensa, poderia ser considerado provas. E começaram a tentar descredibilizar as palavras do Bolsonaro, e o TSE veio para cima, falando que ele estava espalhando fake news, que ele não tinha prova nenhuma, que o sistema brasileiro de votação e o sistema de urnas de votação eletrônicas do Brasil são invioláveis, inalteráveis, certo? Só que Bolsonaro vem dizendo o quê? Que essas urnas são inauditáveis. Você não tem a certeza, quando você vota, que aparece lá na tela, que você aperta confirme, esse processo, esse caminho entre o seu confirmar, o que está ali na tela, e o que de fato é registrado no memory card do sistema lá da urna eletrônica, esse processo esse caminho, que é incerto, que poderia sim um hacker entrar, modificar algumas linhas de configuração da urna eletrônica e instalar lá uma espécie de malware e modificar os votos dos eleitores, certo? Então, Bolsonaro tem defendido a questão do voto impresso auditável, para poder a gente fazer a contagem e contagem real, dos votos, do voto físico, e comparar com o sistema de eletrônico. Somente assim, segundo Bolsonaro e o que muitos especialistas em tecnologia da informação acreditam, é que poderia sanar as possibilidades de interferência de terceiros dentro do sistema de votação e deixar o sistema mais claro, mais transparente. Então, quando ele fez essa live na semana passada, que apresentou todos esses indícios de possíveis adulterações dentro das eleições de 2018, caiu o mundo na cabeça dele, TSE, STF, então foram abertos. Foi incluído o presidente, ele foi incluído em um inquérito que já existia, que por muitos juristas dizem que esse inquérito já por si só já é ilegal, que é o inquérito das fake news. E também ele foi reaberto o inquérito para julgar a viabilidade da chapa Bolsonaro-Mourão. Então eles reabriram, tiraram da gaveta
esse inquérito que estava lá para ver se a chapa Bolsonaro-Mourão, ou seja, as eleições passadas, se são reais, né? Se elas são legais, na verdade, tentando julgar a legalidade da chapa Bolsonaro-Mourão com relação ainda a disparos de WhatsApp impulsionados, sendo que o próprio Facebook e o WhatsApp disse que a campanha não foi feita dessa forma. Então, assim, em contrapartida, então, Bolsonaro fez essa live semana passada, o STF e o TSE fizeram essa retaliação, a mídia caiu em cima dizendo que ele só tinha só tinha questionado as urnas e o sistema eleitoral, que aquilo era ilegal, que aquilo era fake news, que isso, que aquilo. Então Bolsonaro ontem veio a público nas suas redes sociais, fez uma live e concedeu uma entrevista também para a Jovem Pan, que ele apresentou, segundo ele, um relatório do próprio TSE, juntamente com a Polícia Federal, que mostra, que comprova que houve sim uma invasão de um hacker em 2018 e teve acesso ao sistema do TSE por vários meses, isso mesmo, antes, durante e depois, provavelmente, das eleições, esse hacker teve acesso. E isso só veio a público e só veio ser descoberto quando o site Tecmundo publicou que que um hacker teria tido acesso e teria invadido o sistema do TSE. Então, só a partir daí é que o TSE solicitou à Polícia Federal para abrir uma investigação. Ou seja, só foi aberta investigação 10 dias após o segundo turno das eleições de 2018, certo? Então eles abriram essa investigação, ela ainda está em curso, porém já foi constatado que houve sim essa invasão e que ele teve acesso ao coração do sistema, que seria ao código-fonte do sistema, e tendo acesso a todo o banco de dados, as senhas dos usuários, quem tem dos usuários do sistema e tudo mais. E Bolsonaro bateu muito forte mesmo ontem, mostrando e falando, deixando claro que aquilo ali era um relatório tanto da Polícia Federal como do próprio TSE, assinado pelo próprio TSE, que aquilo ali era uma prova que há sim vulnerabilidade e que houve sim invasão de hackers e que isso deve ser investigado. Inclusive até o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, está agora mesmo coletando assinaturas para tentar abrir uma CPI das urnas eletrônicas, uma CPI do TSE, na verdade. Certo? Então, com essa contrapartida ontem do Jair Messias Bolsonaro, está tendo muita repercussão, está tudo muito rápido, e o que se teve também outras movimentações estranhas no cenário político. Então a gente tem que ficar observando o quê? Que Bolsonaro disse que ele está agindo sempre dentro das 4 linhas da Constituição e que outros agentes não estariam agindo dessa forma, e que se saírem mais ainda da constitucionalidade, se ficarem abrindo inquéritos como fizeram, não é? Abrindo inquéritos irregulares, porque o próprio STF, ele não pode abrir um inquérito, teria que vir do Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público teria que abrir algum inquérito ou algum outro órgão, a Polícia Federal, e apresentar para eles julgarem. Eles mesmos estão instaurando inquéritos e eles vão julgar, eles são vítimas, eles são julgadores, eles são investigadores, e isso já por si só já é uma ilegalidade, segundo muitos juristas, ok? E aí o que acontece? Com isso, o presidente tem falado de forma firme que se continuarem assim, ou se não for aprovado eleições no ano que vem, eleições transparentes,
o negócio vai pegar, certo? Ele fala que o quê? Que ele vai solicitar a população, vai clamar que a população vá à Avenida Paulista no dia 7 de setembro para que seja como uma espécie de resposta, de apoio, todo mundo numa manifestação que não serão em várias cidades, que é para ir todo mundo, quem puder ir, logicamente, para a Avenida Paulista, e assim vai, como se desse o aval a ele, a tomar medidas mais drásticas. E isso é muito sério. A gente sabe, aliás, a gente nem sabe onde isso pode chegar, ok? E para confirmar que está tudo muito turbulento, eu vou mostrar agora para vocês uma coisa aqui. Deixa eu ver se é isso. Só um instantinho. Pronto. Aqui o Braga Neto, não é? O ministro Braga Neto visitou tropas especializadas em intervenção federal. Isso aconteceu esta semana, certo? As tropas são de forças de emprego estratégico que possuem capacitação em garantia da lei e da ordem em missões de paz. Então tá aqui a foto dele visitando esse batalhão. Nesta terça-feira, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, acompanhou um exército das tropas da 1ª Divisão do Exército, a Divisão Mascarenhas de Moraes, que compõe o Comando Militar do Leste. Certo? As tropas são forças de emprego estratégico que possuem capacitação em garantia da lei e da ordem e em missões de paz. O ministro Braga Neto acompanhará ainda a atividade de preparação da 9ª Brigada de Infantaria Motorizada e do Centro Conjunto de Operações da Paz. Ou seja, aqui muitos levantaram suspeitas do que não seria só isso, não é? Que não seria uma visita, apenas ele estaria já tramando, né? Articulando algo mais sério. Vamos lembrar que esse batalhão ele é próprio para intervenções, certo? Militares, na verdade, ok? E além disso, a gente tem também uma outra matéria, um outro fato, na verdade, que deixa o cenário mais tenso, que seria o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos vai vir ao Brasil para visitar as autoridades brasileiras com foco nas mudanças climáticas. Deixa eu ver se é esse mesmo. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, chega ao Brasil na próxima quinta-feira para uma visita à região com foco na Amazônia e mudanças climáticas. Essa é a primeira vez que um representante da Casa Branca de Joe Biden vai se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. Além do encontro com o presidente e com o governo brasileiro, Sullivan e a delegação, também composta por Juan Gonzalez, conselheiro para a América Latina de Biden, vai se encontrar com governadores da região da Amazônica para dar continuidade às conversas iniciadas pelo enviado especial do governo americano sobre o clima, certo? Só que detalhe, ele é um conselheiro de segurança nacional. Então muitos especialistas também têm falado que ele não viria apenas para isso, seria só um mote, né? um motivo, mas que seria na verdade para avaliar também a questão dos 5Gs, né? da tecnologia 5G, se o Brasil vai adotar a tecnologia 5G, contratar a tecnologia 5G dos Estados Unidos ou da China, e como consequência disso, como se fosse também a busca de um apoio, caso necessário, para uma possível retaliação de forças maiores dentro do Brasil, certo? De forças maiores, no caso, forças militares, numa possível consequência de tudo que a gente tem visto. Então, juntando esta informação, isso é tudo informação especulativa, certo? Porém, essa é
é a temática do canal, é para a gente ficar atento para ver o que pode vir a acontecer, certo? Se esse conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos está vindo aqui, juntamente com o ministro Braga Neto, né, visitando tropas especializadas da intervenção federal, o próprio Jair, o próprio presidente, não é? Falando em engrossar o discurso, engrossar o caldo. Então a gente tem que ficar muito atento, certo? Então, como consequência, a gente vê aqui, ó, STF inclui Bolsonaro como investigado em inquérito sobre ataques contra eleições. A decisão do ministro Alexandre de Moraes vai investigar Bolsonaro dentro do inquérito das fake news, certo? Então, o pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido ainda, por causa da live nas redes sociais em que fez acusações sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Moraes recebeu a notícia-crime pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que acusa o presidente de ter espalhado informações falsas e ataques contra as instituições, em especial ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE. E isso aqui, pessoal, foi ainda com uma retaliação, como eu tinha falado, mas isso com relação ainda à primeira live, a live da semana passada e não a de ontem, certo? Então, com a de ontem, creio eu que tenha complicado ainda mais as coisas, certo? Aqui a gente vai ver um pedaço da live do presidente de ontem. Essa foi a live de ontem, que, a meu ver, ela ainda é mais séria. Porém, a gente ainda não está conseguindo mensurar quais seriam as consequências dessa segunda live. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao vivo, mais uma vez com vocês. Presidente, boa noite. Obrigado pela entrevista. Boa noite a todos. O pessoal que está nos acompanhando aqui no Facebook e YouTube. A todos que estão acompanhando o programa Pingo nos Is. Eu agradeço ao Augusto Nunes e sua equipe por nos dar esse espaço. Estou aqui com o Felipe Barros, deputado federal lá pelo estado do Paraná, que é o relator da PEC do voto impresso. Bem, o que aconteceu? Ele teve acesso há pouco tempo, por ser o relator, teve acesso junto à Polícia Federal do inquérito. O inquérito tem o número 1361 de 2018, inquérito da Polícia Federal. Não é o que nós conversamos na última live, não. Há dois pareceres diferentes da PF. Não é aquilo, é outra coisa agora. Na verdade, o que nós temos em mãos aqui? A comprovação, porque quem diz isso é o próprio TSE, não é nem a Polícia Federal, é o próprio TSE, que no período de abril a novembro de 2018, quando tivemos eleições, onde eu fui eleito presidente, você foi eleito deputado federal, de que o código-fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte, estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até você apertar 1 e sair o 13. Pode se apertar 17 e sair nulo. Pode alterar votos, pode fazer tudo. E no mínimo, então, esse hacker esteve lá dentro dos computadores que tratam das eleições no TSE, de novembro a dezembro. Isso é no mínimo. Por que novembro é uma data limite? Porque em novembro o hacker denunciou, falou, e o processo, o inquérito foi aberto então. E o TSE respondeu muita coisa para a Polícia Federal. Coisa que, repito, mais do que admitir que houve invasão, tá? Admitir que pode ter havido alterações em números por ocasião das eleições. Presidente, agora voltou. A gente está na escuta, presidente. Pode seguir, por favor. Tá. Eu não sei onde eu parei. Posso continuar? Pode sim. Então é o seguinte, eu estou aqui com o Felipe Barros. Ele está melhor preparado do que eu para falar da questão do que aconteceu nesse inquérito, que ele estudou como relator, e vai dar um depoimento aqui para vocês, que não é dele, né? Ele vai demonstrar. Inclusive, eu vou disponibilizar esse inquérito da internet. Para quem tiver curiosidade, vai lá. É o inquérito da Polícia Federal. Agora, o que mais vale dentro do inquérito? Não é o que a Polícia Federal faz, é o que responde o TSE. Onde esse hacker, inclusive, conseguiu a senha de um ministro do TSE, bem como de um servidor. E esse servidor me dá
o próprio, lamento, né, o próprio TSE tomar certas medidas para investigar, me acusar de atos antidemocráticos. Eu posso errar, eu tenho direito a criticar, mas não estamos errados, nós não erramos. Então, eu vou deixar o Felipe falar e depois aí o Augusto Nunes e o pessoal da Jovem Pan fique à disposição para questionar mais o Felipe do que eu, porque ele estudou esse processo há mais tempo que eu, tomei conhecimento há poucas horas. Né? Felipe, vamos lá? Obrigado, presidente, a todos os... E é isso, pessoal. No caso, essa segunda live que foi realizada na noite de ontem, que foi, na verdade, uma entrevista cedida à Jovem Pan ao programa Os Pingos nos Is, o presidente, juntamente com o deputado Felipe Barros, ele expôs todo esse problema, isso demonstrando, segundo eles, que é uma prova cabal que tanto há vulnerabilidade, como houve sim invasão e que essa invasão desse hacker foi feita por vários meses e que quando a Polícia Federal instaurou um inquérito, foi fazer a investigação e solicitou os logs do sistema, que é quando os logs do sistema, no caso, seriam todas as pessoas que entraram, porque quando você entra, você coloca uma senha, na verdade, não é? Então, toda vez que você entra, fica lá a hora que você entrou e a hora que você saiu. É o entrar e o sair. Então, e por onde você andou. Então, esse passo, essas passadas, essas pegadas das pessoas dentro do sistema, dias e horários e o que eles fizeram dentro do sistema, que é o banco de dados de log, o TSE falou para a Polícia Federal, quando solicitado, que não existia mais, porque numa manutenção técnica foi apagado, o técnico apagou, não teve o cuidado, segundo eles, e acabou apagando. E o Bolsonaro, nessa entrevista ontem, bateu muito nisso, dizendo que, como assim? Como é que o próprio TSE apagou as marcas de um hacker? O que significa isso? Porque eles apagaram, é como se eles tivessem limpado todas as digitais do criminoso, do hacker. Como eles podem fazer isso? O que eles querem esconder? Quem está mentindo na verdade? Sou eu ou o ministro Barroso, nas palavras do presidente Bolsonaro? Então ele bateu muito forte ontem e as consequências do que aconteceu ontem a gente ainda vai saber, certo? Aqui nós temos mais notícias. Então, com a retaliação, né? Isso aqui a gente já leu. Com a retaliação da primeira live, o presidente Bolsonaro foi incluído em vários inquéritos, ok? Também o TSE rebate Bolsonaro e afirma que a invasão hacker de 2018 não representou qualquer risco. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições. Aqui a gente tem, em nota divulgada no fim da noite de quarta-feira, na noite de ontem, pouco depois da entrevista à Jovem Pan, em que Jair Bolsonaro apresentou evidências de que o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, foi invadido por um hacker durante as eleições de 2018, a Corte rebateu as declarações do presidente e rechaçou interferência externa no pleito. De acordo com o TSE, o episódio de 2018 foi divulgado à época em veículos de comunicação diversos e, embora objeto de inquérito sigiloso, não se trata de informação nova. E falou mais, o acesso indevido, ou seja, na verdade não foi o acesso indevido, né? Foi a invasão hacker, né? Objeto de investigação, não representou, segundo eles, qualquer risco à integridade das eleições de 2018, disse o tribunal. Isso porque o código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada de anormal ocorreu. Na nota, isso eles estão falando, sendo que a investigação ainda está em curso. Como é que eles podem garantir que nada foi alterado? E outra, como eles podem garantir isso, uma vez que não
não é possível fazer uma auditoria do sistema porque, no caso, não é da urna eletrônica, é do sistema como um todo, uma vez que foi apagado o banco de dados com o log ao sistema, tá certo? Na nota do presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, o TSE, afirma ainda que encaminhou à Polícia Federal as informações necessárias à apuração dos fatos e prestou as informações disponíveis e que a investigação corre de forma sigilosa e nunca se comunicou ao TSE qualquer elemento indicativo de fraude. Então, ele disse que apresentou tudo que foi solicitado, entre aspas, não é? Porque algo fundamental que foi solicitado, que é com relação ao banco de dados de log, todo mundo que entrou e saiu no sistema naquele período e por onde andou, é como se fosse a impressão digital de cada um que entrou, que acessou o sistema durante aquele período. E essas informações não foram passadas porque, segundo eles, um técnico numa manutenção apagou esses dados e não fez backup, ok? Aqui nós temos o grande Dr. Ives Gandra, um constitucionalista que fala sobre os inquéritos abertos do STF. Ouçamos. Direito público, com esta linha que o Supremo tem adotado ultimamente, de passar a ser investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Eu entendo que todo o título 4 da Constituição, os artigos 92 a 135, ele estabeleceu um poder que é guardião da Constituição, guardião da lei, mas que, para funções essenciais da administração da Justiça, precisa, a partir do 127 a 135, de duas instituições importantes, que são a Advocacia e o Ministério Público. A iniciativa da ação penal é sempre do Ministério Público. E a defesa, evidentemente, é sempre da Advocacia, cabendo a um poder que não tem a titulação para dar início às ações, julgar quem tem razão, o Ministério Público ou a Advocacia. No momento em que o Supremo passa por cima do Ministério Público e passa ele mesmo a definir as investigações, ele mesmo a fazer as acusações, ele mesmo a julgar, nós temos uma fragilização da democracia. Sem entrar no mérito do caso concreto de haver uma tensão muito grande entre o Supremo e o Poder Executivo, entre ministros do Supremo e o Presidente da República, apenas do ponto de vista exclusivamente institucional, eu tenho a impressão que esta iniciativa, que já começou com também um grande constitucionalista, que é o ministro Alexandre de Moraes, quando começou as investigações por iniciativa própria, sem o Ministério Público, contra o Presidente da República, ano passado, isso não faz bem à democracia. Ele fragiliza, cria tensões, dificulta o crescimento do país, não auxilia em nada a redução de tensões para que o Brasil volte a recuperar-se depois da crise da pandemia, e essas tensões permanentes fazem com que todos os brasileiros fiquem preocupados, qualquer que seja a coloração política que tem. E é isso que eu gostaria, aqueles que me seguem pelo Instagram, aqui eu realmente agradeço e admiro que eu tenha tantos, para quem não tem nenhuma preocupação de estar presente nos meios de comunicação. Então, pessoal, aqui o grande Ives Gandras Silva Martins falou da instauração da instabilidade pelo próprio STF, uma vez que ele está pegando poderes e funções que não cabem àquele poder, certo? Que no caso deles é o de julgar questões importantes e também de defender a Constituição brasileira. E eles só
do fato deles mesmo instaurarem, investigarem eles, e se meterem, né, em assuntos, em alçadas de outros poderes, por si só, ele mesmo dizendo que não está entrando no parâmetro de cada processo, certo? Não está entrando no mérito de cada processo. Porém, só de se avançar nos poderes de outros, né? No acesso aos poderes de outros, isso por si só já instaura uma grande instabilidade jurídica e democrática, tá bom? E é isso. No caso, continua em tramitação a questão do PEC do voto impresso e hoje ele deve ir para votação, certo? Houve o ministro, não é? O deputado Felipe Barros fez várias alterações e fez bastante articulação. A gente está esperando para ver o que vai acontecer, tá bom? E só para finalizar, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, aqui é o site Tecmundo. Esse site foi exatamente o site que, na época, em 2018, certo? Isso aqui é uma matéria de 2018, que denunciou esse ataque, fez uma reportagem denunciando o ataque. Eles tiveram acesso a fontes, no caso o próprio hacker entrou em contato com eles e falou que tinha feito essa façanha, não é? Porque geralmente os hackers, eles têm como metas, né, invadir sites importantes, sistemas importantes. Então, para eles é como se fosse algo, eles não veem como crime, né? Que a gente vê como crime, eles não veem como crime. Então, o site Tecmundo, o blog Tecmundo, é que denunciou, na verdade, o que aconteceu. E só a partir da reportagem do Tecmundo é que o TSE ficou sabendo e abriu uma investigação, tá bom? Então, a Polícia Federal investiga o caso e o TSE apura internamente a questão. Na noite da última quarta-feira, dia 7, no caso do ano de 2018, o Tecmundo publicou documentos obtidos que provariam um suposto acesso não autorizado ao sistema JEDI-UE, que é da urna eletrônica, que teve o código do sistema de carga do software vazado durante a semana anterior ao segundo turno das eleições presidenciais, que ocorreram no dia 28 de outubro. Além do vazamento não autorizado, hackers alegaram ainda que tiveram sucesso ao entrar na intranet do TSE e obter informações privilegiadas e confidenciais, como troca de e-mails, envio de senhas para juízes, credenciais de acesso, etc. O JEDI-UE foi o principal módulo que os hackers acessaram. Segundo o TSE, ele é um gerenciador de dados, aplicativos e interface como a urna, que fornece às equipes dos cartórios eleitorais e dos tribunais regionais eleitorais, os TREs, o suporte de software necessário à carga das urnas eletrônicas. É o sistema responsável por gerar os flashes de carga, né, que são os flashcards, ou seja, de votação e mídias para a urna. Ou seja, eles tiveram acesso exatamente ao banco de dados que gera carga para os flashcards, que são uma espécie de pendrive, que cada pendrive desse é direcionado a uma urna e é onde está toda a memória da urna eletrônica, algo mais ou menos dessa forma. Então eles tiveram acesso nada mais, nada menos do que as próprias urnas eletrônicas, antes mesmo não a urna em si, mas a memória das urnas, né? O banco de dados de memória das urnas e também ao banco de dados, esse JEDI-UE, que tem acesso a todos os logs, ou seja, a todas as senhas de todos os usuários e outras informações mais. Então, pessoal, é isso. É tudo muito sério, muito grave e a gente precisa ficar atento para ver todas essas manifestações. Sim, é importante que a gente lute pela a questão
da implementação do voto impresso auditável, porém a gente precisa ficar atento também para ver esses embates que o presidente Jair Messias Bolsonaro tem sofrido e as suas reações, as suas contrapartidas, para ver se algo mais tenso pode acontecer. Se ele pode ser afastado, se pode ser instaurado, não sei, algo militar, e isso a gente precisa ficar acompanhando, ok? Então, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E essas foram as notícias destaques no Brasil. Muito obrigado a todos e lembrem-se de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal caso ainda não o seja e nos dê o seu feedback nos comentários. Até a próxima oportunidade com mais informações no nosso Bossa Brasil Notícias.